Olá, hoje vamos falar sobre o carry trade, uma estratégia de negociação que envolve empréstimos a uma taxa de juros baixa e o investimento em um ativo que fornece uma taxa de retorno mais alta, mas antes colabore com o nosso canal. Isso nos ajuda a manter você informado sobre o mundo dos investimentos. O processo de desmontagem do carry trade em iene tem sido um componente-chave na recente volatilidade do mercado, especialmente após o Banco do Japão ter elevado as taxas de juros na semana passada e diante da expectativa de cortes pelo Federal Reserve, levando muitos operadores a reconsiderarem posições de longo prazo. A maior parte das posições vendidas em ienes por investidores que buscam lucros rápidos provavelmente já foi completamente liquidada, o que tende a diminuir a volatilidade futura, na visão do banco suíço UBS. O carry trade global consiste em tomar empréstimos em países com juros baixos para investir em ativos de outras regiões que oferecem retornos mais elevados. Por muitos anos, esse mecanismo envolveu principalmente o iene. Na medida em que o Banco do Japão vinha mantendo as taxas de juros em quase zero, para tentar revigorar a economia do país, praticamente estagnada. De forma bem simplificada, o carry trade é uma operação em que o investidor ganha dinheiro com a diferença entre as taxas do custo da sua dívida e a rentabilidade obtida com uma aplicação atrelada a juros em outro mercado. Um dos focos principais dos mercados tem sido medir o tamanho do carry trade global em ienes e avaliar o quanto ainda pode ser desfeito, conforme destacado pelos analistas. Classificamos o carry trade e ienes em 3 grupos: dinheiro rápido, semi-rápido e dinheiro fixo. Em nossa visão, a liquidação dos 2 grupos restantes deverá ocorrer de forma gradual e controlada. Com a recente valorização do dólar e iene, os investidores deveriam considerar vender o par de moedas quando ele atingir níveis acima, seguindo nossa previsão de que ele deverá diminuir a longo prazo. Entre as moedas emergentes, o peso mexicano subia frente ao dólar, após dados da inflação do México acima das expectativas. O movimento se manteve mesmo depois de o Banco Central do México anunciar corte da taxa de juros de 11% para 10,75%, em uma decisão dividida, em que os votos dissidentes defenderam manutenção do patamar. O iene teve comportamento volátil ante o dólar, que oscilou entre 145,43 ienes e 147,55 na sessão. Os investidores podem precisar de 1,1 trilhão de dólares para concluir o desmonte de operações de carry trade em iene, quando tomam empréstimos a juros super baixos no Japão para apostar em ativos com possibilidade de ganhos elevados em outras regiões, como o real no Brasil ou ações de tecnologia nos Estados Unidos. A magnitude dos desafios para os mercados de hoje é insignificante quando comparada com a desordem política, social e econômica de meio século atrás. Essa estratégia carry trades são apropriadas apenas para entidades com grandes fundos por conta de 2 motivos principais: risco de uma queda acentuada no preço dos ativos investidos e risco cambial implícito nesse negócio. O risco cambial de um procedimento como esse é especialmente acentuado. O risco de um carry trade raramente é coberto, pois o mesmo impõe um custo adicional na transação, inviabilizando. Utilizado quando há um risco bastante elevado, além de em um ambiente econômico, de maneira geral se baseia em empréstimos, em uma moeda de taxa de juros baixa e na conversão do valor emprestado em outra moeda, compra-se um produto que forneça uma taxa de juros mais alta. De maneira geral, esse é um capital considerado altamente especulativo. Para negociar no carry trade, é preciso utilizar o Forex, plataforma da qual é possível comprar uma moeda através da revenda de outra. Possivelmente o principal deles é o risco de mudança repentina do câmbio, podendo fazer que o operador tenha perdas que superem os ganhos obtidos com a diferença das taxas de juros. Portanto, para operar nesse mercado, é preciso entender 2 pontos básicos. O primeiro passo é o operador identificar um par de moedas da qual apresente uma diferença na taxa de juros. Normalmente espera-se que essa diferença seja superior a 3%. Atualmente, o iene é uma divisa que possui uma taxa de juros bastante baixa e historicamente tem sido muito utilizada para esse tipo de especulação. Montar uma posição alavancada, captando os recursos baratos e aplicando em investimentos que ofereçam retornos maiores. Como vimos,
O carry trade é uma operação bastante arriscada, pois envolve diversos fatores macroeconômicos difíceis de quantificar e prever. Embora o carry trade possa ser lucrativo, ele envolve vários riscos. O principal risco é a volatilidade cambial. Se a moeda do país com a taxa de juros mais baixa se valorizar em relação à moeda do investimento, o investidor pode sofrer perdas. Além disso, mudanças inesperadas nas políticas monetárias podem impactar negativamente as operações de carry trade. Não indicamos que investidores comuns arrisquem o seu capital em manobras especulativas como essa. Quer saber mais? Baixe o plano financeiro que está na descrição e veja os livros mais indicados para os seus investimentos. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe o seu like.